Bom, boa noite, pessoal. Vamos começar a aula de hoje. Então, na aula passada a gente estava falando sobre limites de funções, né? A gente não chegou a fazer algum exemplo, eu acho, sobre funções onde não existe o limite. Eu vou fazer um exemplo bem simples aqui. Vamos pensar numa função, digamos, do tipo f de r em r, definida por partes, assim. Para x positivo, vou colocar o valor 1. Para x negativo, vou colocar menos 1. Então eu quero saber, será que existe o limite dessa função quando x tende ao número zero? Então o gráfico dessa função é uma coisa desse tipo. Para x maior ou igual a zero, então essa função vale 1. O gráfico dela vai ser uma reta aí horizontal, e para x negativo ela vale menos 1. Então a questão é a seguinte, para qual valor a função f está se aproximando quando eu me aproximo do valor zero? Aqui tem um problema porque depende da forma como que eu me aproximo, né? Se eu me aproximo do zero aqui por valores positivos, pego uma sequência xn aqui, decrescente, convergindo para zero, o que acontece? A f de xn aqui, como o x é positivo, o valor da função é sempre 1. Então f de xn vale sempre 1 aqui para todo valor n, nessa sequência que eu estou pegando, vindo pela direita, convergindo para zero. Agora, se eu pegasse uma outra sequência diferente aqui, por valores negativos, uma sequência crescente, por exemplo, vou chamar de yn, essa sequência, ela também está convergindo para zero. Mas o que está acontecendo aqui com o valor da função quando a gente aplica nessa sequência? Vale sempre menos 1, né? Então aqui a gente está convergindo para dois valores diferentes, dependendo da forma como a gente converge para esse ponto zero. Então, na verdade, nenhum número real vai satisfazer aquela definição de limite que a gente deu na aula passada. Quer dizer, nenhum número L que eu pegue aqui na reta, não é verdade que eu consigo, para qualquer intervalinho aberto aqui, do tipo L mais epsilon, L menos epsilon, os valores próximos aqui do zero vão ser totalmente levados aí pela função dentro desse intervalo. Isso não funciona para o 1, porque pontos próximos de zero à esquerda são levados para longe do 1. Também não funciona para o menos 1, porque pontos próximos de zero à direita são levados para o 1. E não funciona para nenhum outro número real, né? Se eu pegar um número aqui, também não vai nem pela direita nem pela esquerda, está convergindo para esse valor L aí. Bom, isso aqui motiva a definição de limites laterais. É o jeito mais usado pela gente para verificar se o limite de uma função num ponto existe ou não, né? Lá no cálculo 1 a gente faz direto isso. Para verificar se o limite de uma função num ponto existe, a gente vê se os limites laterais existem e coincidem entre si. Bom, para falar de limite lateral à direita, a gente precisa primeiro falar de ponto de acumulação à direita. Vocês devem lembrar que a gente só define o limite de uma função num ponto, uma função com domínio aqui no ponto x, se esse ponto é um ponto de acumulação do domínio, né? Não precisa pertencer ao domínio, mas tem que ser um ponto de acumulação. Para limites laterais também tem que ser ponto de acumulação, só que um tipo especial. Para limite lateral à direita, a gente vai falar de ponto de acumulação à direita, e limite lateral à esquerda, a gente precisa que o ponto seja ponto de acumulação à esquerda. Bom, então vamos definir o que são essas coisas aí primeiro. Lembrando, o que é um ponto de acumulação de um conjunto?
A gente diz que o A é um ponto de acumulação de X se qualquer intervalo aberto aí com centro em A contém pontos do conjunto X diferentes do próprio ponto A. Então, se pegar um intervalo aberto aqui contendo esse ponto A, qualquer intervalo aberto, intervalos do tipo, por exemplo, A mais epsilon e A menos epsilon, esse intervalo sempre contém algum ponto do conjunto X diferente do próprio ponto A. Na verdade, essa condição implica que não tem só um ponto, né? Tem que ter infinitos. Porque, por menor que seja o tamanho do intervalo, sempre tem que ter pontos aí do conjunto X, dentro desses intervalinhos aí. Então, na verdade, são infinitos. Esses pontos podem estar tanto à esquerda quanto à direita do A. A gente vai tentar restringir agora essa questão da ordenação para os pontos de acumulação à direita ou à esquerda. Então, o que significa dizer que o A é um ponto de acumulação à direita de X? Bom, a ideia geométrica, primeiro. A ideia é que qualquer intervalinho aberto aí à direita do A, um intervalinho do tipo, então, de A até A mais epsilon, só estou pegando essa metade aqui do intervalo, tá? Na definição de ponto de acumulação. Esse intervalinho aqui, de A até A mais epsilon, ele sempre contém algum ponto do conjunto X. Aqui eu não preciso falar que o X é diferente de A, né? Porque o A não pertence a esse intervalo aqui. Ele está na extremidade, mas não pertence. A gente está pegando sem os pontos da fronteira ali. Então a gente vai dizer que o A é um ponto de acumulação à direita de X se acontece o seguinte. Se para todo epsilon positivo, esse intervalo aqui, A mais epsilon, de A até A mais epsilon, ele tem algum ponto do conjunto X. Então, a interseção desse intervalo aqui com o conjunto X é não vazia. É não vazia. Tem que ter algum ponto do conjunto aí nesse intervalinho. É igual antes, na verdade, dizer que tem um quer dizer que tem infinitos, né? Por menor que seja o tamanho desse intervalo aí, sempre vai ter um ponto do conjunto aqui. Então, se eu pegar um intervalo menor, ainda tem um ponto aqui dentro. Se eu pegar um intervalo menorzinho, ainda tem um ponto. Então, a gente vai ter infinitos pontos do conjunto X, aí à direita do ponto A. E tão próximos quanto a gente queira, né? Por menor que seja a distância, sempre vai ter um pontinho do conjunto X aí nesse intervalo. E ponto de acumulação à esquerda é a mesma coisa, né? Só que no outro sentido. Então a gente vai dizer que é um ponto de acumulação do conjunto X se qualquer intervalinho do tipo A menos epsilon até A contém algum ponto do conjunto X. Então, de novo, a ideia geométrica é o quê? Aqui está meu ponto A, eu estou fazendo um intervalinho começando em A e indo para a esquerda aqui. Uma coisa do tipo A menos epsilon. Esse intervalo ele tem que conter algum ponto do conjunto X, por menor que seja o valor do epsilon. Por menor que seja esse intervalo, sempre tem algum ponto do conjunto X aí dentro. Então é o ponto de acumulação à esquerda, se para todo epsilon positivo, esse intervalinho A menos epsilon até A, ele contém algum ponto do conjunto X. Eu vou dar uns exemplos já que vai ficar mais claro para vocês, eu acho. Por exemplo,
Ah, tá, outra coisa. Só questão de notação, o conjunto dos pontos de acumulação à direita do conjunto X, a gente denota assim, tá? Com um maisinho aqui para dizer que está à direita, e aqui o símbolo do conjunto derivado, né, dos pontos de acumulação. E os pontos de acumulação à esquerda vão ser a mesma coisa, né? Só que em vez do sinal de mais, a gente coloca o sinalzinho de menos aí. Aqui à esquerda. Então, vamos dar uns exemplos aí. Por exemplo, olha, digamos que eu pegue aqui como conjunto X no intervalo fechado de A até B. Então, esse intervalo aqui. Quais são os pontos de acumulação à direita desse conjunto? Por exemplo, se eu pegar um ponto aqui no interior desse intervalo, ele é um ponto de acumulação à direita? Será que é verdade que qualquer intervalinho do tipo C mais epsilon, ele vai conter algum ponto do conjunto X? Por menor que seja esse intervalo? Vai, né? Está totalmente contido esse intervalo aí, esse conjunto, então por menor que seja o valor de epsilon, a gente sempre vai ter pontos do conjunto X aqui dentro. Então, ok. Qualquer ponto aqui no interior desse conjunto é ponto de acumulação à direita. O ponto A, será que ele é ponto de acumulação à direita? Vamos ver. Será que é verdade que todo intervalo do tipo A mais epsilon, contém algum ponto do conjunto? Contém, né? Todos os pontos aqui à direita do A vão estar dentro desse intervalinho aqui. Então, o A também é ponto de acumulação à direita. E o B? Será que é verdade que todo intervalo do tipo B mais epsilon, contém algum ponto do conjunto X aqui? Aí não, né? Na verdade, se por maior que seja esse valor do epsilon, nunca vai conter nenhum ponto do conjunto X. Então, esse ponto B aí não é ponto de acumulação à direita. E os pontos que estão fora aqui do conjunto, olha, se pegar um ponto aqui, é claro que esse ponto também não vai ser ponto de acumulação à direita, né? A gente consegue um intervalinho pequenininho aqui, D mais epsilon, que não contém ninguém desse conjunto X. Os pontos aqui para fora também não. Ponto E aqui, E mais epsilon, também não tem ninguém do conjunto aí. Então, o conjunto dos pontos de acumulação de X à direita vai ser quem? Todo mundo a partir do A até chegar no B, né? Mas o B não inclui. Vai ser só aqui o intervalo de A, fechado em A, aberto em B. Tudo bem? Bom, e os pontos de acumulação à esquerda? Quem vão ser? Bom, deixa eu apagar essas coisas. Vamos fazer o desenho de novo. Então aqui estamos no intervalo
AB. Bom, mesma coisa de antes, né? Se eu pegar qualquer ponto aqui no interior desse intervalo, esse intervalo C menos epsilon até C, claro que ele contém pontos do conjunto X. Então, ele vai ser um ponto de acumulação à esquerda. O ponto B. O B também, né? Porque esses intervalinhos do tipo B, B menos epsilon, também contém pontos aí do nosso conjunto X. O conjunto X é um intervalo fechado AB. Agora, o A, apesar dele estar à esquerda do conjunto, o nome aí pode confundir, né? Ele não é ponto de acumulação à esquerda. Porque a gente consegue intervalos aí do tipo A menos epsilon, que não contém nenhum elemento do conjunto. Então, quem que são os pontos de acumulação à esquerda? Começa no A, vai até o B, não inclui o A, mas inclui o B. É esse conjuntinho aí. Esse é um outro exemplo que a gente viu antes já. Esse conjunto aqui. Conjunto das frações do tipo 1 sobre n. Então, 1, 1 meio, 1 terço, e assim por diante. Quais são os pontos de acumulação à direita e à esquerda de x? Olha, vou fazer o desenho aqui. Tivemos que então o 0, comecei no 1, depois 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, e assim por diante. Quais são os pontos de acumulação à direita desse conjunto? Por exemplo, será que o 1 meio é ponto de acumulação? Será que é verdade que para todo epsilon, esse intervalinho aqui, 1 meio até 1 meio mais epsilon, ele contém algum ponto do conjunto X? Não contém, né? Se eu pegar um epsilon aqui valendo 1 meio, por exemplo, já não contém ninguém. Ele vai de 1 meio até 1, mas não contém nenhum, não contém as extremidades aí do intervalo. Então, esse aqui não é ponto de acumulação à direita. 1 terço também não é, 1 quarto também não é. Nenhum desses pontos do conjunto são pontos de acumulação à direita. Mas, se eu pegar aqui um número que não pertence ao conjunto X, sei lá, ponto menos 1, por exemplo. Bom, nesse caso também não é ponto de acumulação à direita, né? A gente consegue intervalinhos aí do tipo menos 1 mais epsilon que não contém nenhum ponto aqui do conjunto. Parece que não tem ninguém, mas tem um ponto que é ponto de acumulação à direita sim, que é o ponto 0. Por quê? Porque o 0, se eu pegar pontos do tipo 0 até 0 mais epsilon, sempre vai ter alguma fração do tipo 1 sobre n aqui dentro desse intervalo. Porque essa sequência 1 sobre n ela converge para 0, né? Uma sequência decrescente convergindo para 0. Para n suficientemente grande, isso aqui uma hora vai estar dentro desse intervalo. E todas as frações seguintes também vão estar. Então, o único ponto de acumulação à direita aqui vai ser o número 0. A esquerda é diferente, né? De novo, o 1 não é ponto de acumulação à direita, à esquerda, o meio também não, 1 terço também não. Nenhum elemento aqui do conjunto é ponto de acumulação à esquerda. O 0, à esquerda agora já não vai funcionar, né? Se eu pegar intervalos do tipo 0, 0 menos epsilon, não vai ter nenhum ponto do conjunto X aqui dentro. Então, os pontos de acumulação à esquerda aqui, na verdade, não tem nenhum. É o conjunto vazio.
Só uma coisa importante para vocês notarem é que todo ponto de acumulação à direita é um ponto de acumulação no sentido usual. E a esquerda também, tá? Então a gente pode falar o seguinte: qualquer ponto de acumulação à direita é um ponto de acumulação. Qualquer ponto de acumulação à esquerda também é um ponto de acumulação. E se eu tenho um ponto de acumulação geral, ele tem que ser pelo menos ponto de acumulação à direita do conjunto ou à esquerda. Tá? Então a gente pode falar, na verdade, o seguinte: que o conjunto dos pontos de acumulação, na verdade, é a união desses dois conjuntos aqui. Os de acumulação à direita com os de acumulação à esquerda. Pode fazer um desenho aqui, né? Aqui os pontos de acumulação à direita. Aqui os à esquerda. Claro que tem pontos que são pontos de acumulação dos dois lados, né? Aqui a direita e a esquerda. Então, juntando os dois, a gente tem todos os pontos de acumulação. Ok, então os exemplos já falei. Bom, a gente pode definir agora a questão dos limites laterais à direita e à esquerda. Para poder definir o limite lateral à direita de um ponto, esse ponto tem que ser ponto de acumulação à direita. Para a esquerda, limite lateral à esquerda, o ponto tem que ser ponto de acumulação à esquerda. Ok? Então, vamos lá. Lembrando, como é que a gente definiu o limite de uma função num ponto? A gente dizia que o limite de f de x, quando x tende a um certo número L, esse A é um ponto de acumulação do conjunto, se acontece o seguinte: quando epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que zero menor. Se a distância de x até A é maior que zero e menor que delta, então a distância de f de x até L fica menor do que epsilon, certo? Essa é a definição de limite. E a interpretação geométrica disso é que pontos suficientemente próximos de A são levados em pontos suficientemente próximos de L, pela função f. Então, por menor que seja esse valor de epsilon, todos os pontos que estiverem suficientemente próximos de A, uma distância no máximo no máximo delta, a função, quando eu aplico nesses pontos aqui, elas têm que ser levadas dentro desse intervalinho L menos epsilon até L mais epsilon. Não pode cair fora daqui. Então, os pontos próximos de A são levados em pontos próximos de L. Próximos, mas diferentes do próprio A, né? Essa condição aqui me diz que o x ele é diferente de A. Então, está próximo de A, mas é diferente do ponto A. Então, o limite lateral à direita vai ser parecido, só que a gente só vai estar avaliando o que acontece na vizinhança à direita do ponto A, ok? Então, essa condição aqui do limite em geral, deixa eu até recortar isso. Essa condição aqui, vocês devem lembrar que a gente pode reescrever isso de uma outra forma, né? Eu estou falando que o meu ponto x ele tem que estar entre A mais delta e A menos delta, e diferente do ponto A. Então, eu estou avaliando o que está acontecendo nesse intervalinho aqui. Isso implica que o valor da função está entre L mais epsilon e L menos epsilon.
Então, para limite lateral à direita, a gente vai considerar só essa parte da condição aqui. Na verdade, é o seguinte, eu quero que os pontos x que eu vou avaliar vão estar nessa parte à direita do intervalo, tá? Então, entre A e A mais delta. Bom, vamos escrever aqui. Então, eu vou considerar uma função aí, f de x, outro domínio, todos reais. E eu vou pegar um ponto de acumulação à direita do conjunto x. A gente vai dizer que L é o limite lateral de f quando x tende a A. E aqui a notação de limite lateral à direita é a seguinte. É o limite da f de x quando x tende a A pela direita. Sinalzinho de mais aqui. A gente vai dizer que esse limite lateral de f de x quando x tende à direita é o número L, se acontece o quê? Se, de novo, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tá ok. Se eu pego pontos x aqui, à direita do A, numa distância no máximo delta, então, pontos aqui dentro desse intervalo A até A mais delta, e claro que ainda tem que estar no domínio da função, né? Dentro do conjunto x. Então, isso implica que a distância do f de x até L é no máximo epsilon. Ok, então eu estou restringindo essa condição aqui do limite usual. No limite usual, a gente pedia que o x estivesse no intervalo de A menos delta, A mais delta, diferente do próprio ponto A, né? Então a gente pegava esse intervalo aqui. Um buraco no A mais delta, A menos delta. Para fazer a avaliação ali na hora da definição. Para o limite lateral à direita, eu descarto essa parte aqui. Eu só quero saber o que acontece à direita do A. Para o limite lateral à esquerda, a gente descarta a outra parte aqui. Vai ser de A menos delta até A. Então, deixa eu até fazer a definição aqui de limite lateral à esquerda. Só trocar aqui. Então, em vez de ser ponto de acumulação à direita, vai ser ponto de acumulação à esquerda. Então, limite lateral à esquerda. E a gente denota assim. O x tende a pela esquerda. Epsilon positivo, delta positivo, ok. Então, essa condição vai ficar agora assim. Então, x pertence a menos delta até A. Isso implica a mesma coisa. Então, pontos próximos de A à esquerda do A são levados em pontos próximos de L pela função. Beleza? Então, só para dar um exemplo aqui, pensar na seguinte função aqui. F de R em R, digamos, f de x igual a... Deixa eu pensar. Vou fazer assim. Pegamos essa função que a gente falou antes. A função que é 1 quando x é maior ou igual que zero e menos 1 para x menor que zero.
Então, qual que é o limite lateral à direita dessa função quando x tende a zero pela direita? Essa função é desse tipo aqui. De 1 e aqui menos 1. E eu quero saber o que acontece aqui nas proximidades do ponto zero. Olha, se eu pego pontos aqui próximos de zero, no domínio da função, esses valores aqui estão indo para quanto? Estão indo sempre para 1, né? Então, o limite lateral à direita da função vai ter que ser o número 1. E à esquerda, acontece o contrário. Se eu pego pontos próximos de zero à esquerda, então esses pontos estão vindo todos no menos 1. Então, aqui os limites laterais à direita e à esquerda são números diferentes. Pessoal, eu não vou refazer aqui todas as propriedades aritméticas dos limites, valem as mesmas que a gente já fez para os limites usuais, tá? Limites da soma dos limites laterais. É a soma dos limites, do produto, do quociente, enfim. Tem uma versão análoga ao teorema do sanduíche, o teorema da permanência do sinal, toda aquela história ali. É só adaptar ali os enunciados dos teoremas e refazer as demonstrações aí, mudando o que precisa. Vou deixar isso daí como exercício para vocês. Bom, mas o que é mais interessante para a gente é aquele teste para verificar quando que existe o limite no sentido usual ou não. Fazendo o teste dos limites laterais, né? Bom, é isso que a gente vai fazer agora. Vou fazer o seguinte. Então, eu vou criar uma função aí, definida no conjunto X. Eu quero avaliar o limite lateral, os limites laterais da função, tanto à direita quanto à esquerda, tá? Então, esse ponto, ele tem que ser um ponto de acumulação tanto à direita quanto à esquerda. Então, vou escrever assim, esse ponto A, ele tem que ser um ponto de acumulação tanto à direita quanto à esquerda do ponto do conjunto X, para poder fazer sentido eu calcular o limite lateral. Porque, olha, se o conjunto não for, se o ponto não for um ponto de acumulação à direita, o que isso significa? Que existe algum intervalo do tipo A mais delta que não contém nenhum ponto do conjunto X. Então, não tem nenhum ponto desse tipo aqui. Então, na hora de eu falar da definição do limite lateral à direita, que aquela história mais ou menos assim, né? Todo epsilon, existe um delta, tal que se o x pertence a esse intervalo aqui e ainda pertence ao domínio da função, a gente tem que ter f de x menos L menor que epsilon. Se não for um ponto de acumulação à direita, para um delta suficientemente pequeno, não vai ter ninguém do conjunto X aqui dentro. Então aqui a gente teria o conjunto vazio, né? Então essa primeira parte da implicação já seria falsa, né? Aí não tem muito o que a gente fazer. Então a gente precisa de pontos que sejam pontos de acumulação tanto à direita quanto à esquerda, para falar dos limites laterais à direita e à esquerda.
Então tá, a gente tem conjunto, tem o ponto de acumulação e tem uma função aí, um domínio nesse conjunto. Então, o limite dessa função f no ponto A é um certo número L, se e somente se os limites laterais à direita e à esquerda da função também existirem e forem iguais a L. Aqui eu estou assumindo que existe o limite, tá? Podia acontecer de não existir. Esse é um teorema do tipo C somente C, né? Então tem que mostrar a ida e a volta aí desse teorema. A ida é quase imediata. Na verdade, as duas condições são bem fáceis, porque é o seguinte. É só a gente ver que batem as definições ali de limite, tá? Bom, vamos fazer aí. Então, suponha aqui que o limite da função no ponto A, no sentido usual, é esse número L aqui. Ok? O que isso significa? Definição de limite. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se zero é menor que módulo de x menos a é menor que delta. Então, se o ponto está próximo de A, diferente de A, e ainda no domínio da função, a gente tem que ter f de x menos A menos L menor que epsilon. A ideia é só a gente reescrever essa condição aqui, tá? O que significa isso? Essa condição aqui, zero menor que módulo de x menos a menor que delta, a gente já mostrou várias vezes isso daqui, que equivale a dizer que o x ele pertence ao intervalo a menos delta até a mais delta, com x diferente de a. E ainda no domínio do conjunto x, né? Eu vou tirar essa parte aqui. Interessa só essa parte do módulo por enquanto. Então, na definição de limite, eu estou pegando, tanto faz pontos à direita ou à esquerda do A, certo? Bom, mas se vale isso para qualquer ponto aqui, tanto à esquerda quanto à direita, então, em particular, tem que valer para os pontos à direita, certo? Então, em particular, se eu tenho um ponto aqui, x, de A até A mais delta, então, se ele está num conjunto pequeno, ele está em qualquer outro que contém esse conjunto, né? Se ele está dentro desse intervalinho aqui, então ele está no intervalo maior. E ele não é o próprio ponto A, porque o A não está nesse intervalo aqui. Então, se ele está nesse intervalo pequeno, ele vai estar nesse intervalo maior. Tá, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Então, se eu estou pegando um ponto x aqui nesse intervalo, implica isso, e pela definição de limite, pela condição que a gente escreveu lá em cima, isso implica que o f de x menos L fica menor do que epsilon. Então, juntando essas duas partes, o que a gente fez? Para todo epsilon positivo, a gente descobriu um delta positivo, tal que se o x está aqui dentro, ele tem que estar, o f de x menos L tem que ficar menor do que epsilon.
essa é a definição de limite lateral à direita. E a esquerda é a mesma coisa, né? A gente só vai trocar aqui o intervalo que a gente faz a avaliação. Em vez de pegar o intervalo à direita, a gente pega o intervalo à esquerda. Olha, se o x pertence ao intervalo de a menos delta até a, então ele pertence também ao intervalo maior, que contém ele. A menos delta, a mais delta. Um x diferente de a. Aí, pela definição do limite usual, que a gente está supondo que o limite da função f em a é L, a gente tem isso aqui de novo. Aí, pegando só o que interessa para a gente, essa parte aqui implica essa, que é a definição de limite lateral à esquerda. Então, os dois limites laterais existem e são iguais a ele. Ok? Bom, vamos fazer a recíproca agora. Supor que os dois limites laterais existem e são iguais e mostrar que o limite usual existe também. A gente está supondo que o limite de f de x, quando x tende a pela direita, é L e a esquerda também. Os dois são iguais a L. Mesma coisa de antes, pessoal. Aplicar a definição, encaixar as duas e para chegar na definição de limite. Ok? Então, essa primeira definição aqui. O que significa isso? Em todo epsilon existe um delta. Eu vou chamar delta 1, tá? Porque vai ter um delta 2 aqui. E a gente vai pegar o menor dos dois para fazer a combinação. Existe um delta 1, tal que se o x pertence a até a mais delta 1, e ainda no domínio da função, a gente tem isso. F de x menos L menor que epsilon. Então, isso aqui veio da definição de limite lateral à direita. Agora, pegar limite lateral à esquerda. Definição. De novo, para todo epsilon, existe um outro delta. Eu não sei se é o mesmo desse, tá? Pode ser um número diferente. Então, vou chamar de delta 2. Aqui a gente tem um delta 1, aqui tem um delta 2. Então, se o x está nesse intervalinho à esquerda do A, ainda no domínio da função, então a gente tem isso. Bom, pessoal, agora é só questão de juntar as duas definições. Vou fazer rapidinho aqui, que já está acabando a aula. Mas olha, eu peguei esse intervalo aqui, é A até A mais delta 1. O outro é A menos delta 2. Os comprimentos aqui podem ser diferentes, tá? Então, para ter um comprimento só aqui, para eu poder colocar no módulo bonitinho, eu vou pegar o menor dos dois valores e chamar esse valor de delta. Okay? Então, se eu pego aqui o delta como um mínimo entre delta 1 e delta 2, bom, então se eu pegar aqui, se eu estou pegando pontos à direita do A até uma distância delta, em particular ela é menor que delta 1. Menor ou igual, né? Mesma coisa para a esquerda. Então vamos satisfazer essas duas condições aqui ao mesmo tempo. Então se eu pego aqui o x no intervalo A mais delta, ou no intervalo x de A menos delta até A, o x ainda no domínio da função. Então estou pegando o x aqui ou aqui.
certo? Estou tirando o ponto A, estou tirando as extremidades. Um outro jeito de falar isso, equivalente, é dizer que a distância do x até A é no máximo delta. E não pode ser zero, né? Porque se for zero, quer dizer que o x é igual a A. Tirando o ponto A daí. Então, essa condição aqui equivale a isso. Então, eu posso juntar essas duas condições aqui para transformar no quê? Ó, reescrevendo. Para tudo epsilon positivo, a gente encontrou um delta positivo, tal que essa condição aqui, x menos a menor que delta, o x ainda no domínio da função, isso implica, tanto à direita quanto à esquerda, que o f de x menos l é menor que epsilon. Um módulo. E o que é isso? Definição de limite, né? Isso quer dizer que o limite de f de x quando x tende a é L. Então pronto. Aí nosso teorema, a gente pode usar ele agora para verificar se o limite de uma função num ponto existe ou não, verificando aí se os limites laterais coincidem. Beleza? Pessoal, por hoje é só. Daqui a pouco eu já vou colocar a próxima lista de exercícios no Moodle, tá? Até semana que vem, pessoal.